Olá! Você já pensou no tanto de coincidência que tem na vida da gente? E na vida profissional? Nem se fala, né? Hoje eu, Lenora Rolfs, do Plataforma Tendências, e o Eduardo França, do UniBH, abrimos a conversa do CasaCast tratando deste assunto com o arquiteto, urbanista e multiartista João Diniz. Uma breve apresentação do João, se é possível. O João ele tem uma empresa sediada em Belo Horizonte e executa obras de edificações, design, artes visuais e gráficas e urbanismo com vários prêmios no Brasil e no exterior. Tem várias publicações individuais e coletivas, é professor no curso de arquitetura da UFMG, já proferiu palestras em várias partes do mundo e por aí vai, né? Por aí vai, João. Por aí vai. Sou professor na FUMEC. Ah, na FUMEC. O FMG eu sou aluno, terminei recentemente o doutorado lá, não achei que eu faria isso por agora, mas foi muito interessante. Um doutorado que eu fiz a análise dos meus métodos de projetos e analisei 12 projetos, foi uma coisa incrível, porque essa questão do ensino foi uma coisa que entrou na minha vida assim, profissional um pouco tardiamente, assim, né? E acabou que eu me dei bem, eu virei um CDF tardio, assim. Isso é interessante. E eu aí, acho que também aconteceu isso comigo. Pois é, sabe o que é, né? Naquela época que você precisava de ser bom aluno, você não era. Não, era e aí péssimo. depois você, era da você turma fica... do fundão. Do fundão. E agora que eu sou professor, venham para frente, pessoal. Você chama os Joões de lá de trás. Os Joões, como professor, eu gosto dos da frente. Como aluno, eu era dos de trás. Uhum. E você falou dessa coisa que aconteceu tardiamente, tem alguma coincidência nisso aí também? Porque a gente tem outras para falar aqui. Tem uma coincidência. Eu estava lá na festa de comemoração do doutorado do Bruno Santa Cecília, um grande arquiteto, grande amigo. Grande arquiteto. E aí a Maria Lúcia Malar, que foi a orientadora dele, me perguntou, eu falei, você não vai fazer doutorado, não? Eu falei, não, Maria Lúcia, não está nos meus planos e tal. Eu falei, faça. Eu falei, uai, como assim? Eu falei, fazer o quê no doutorado? Eu falei, faça uma análise da sua obra. Eu falei, que obra? Ela falou, não, seus trabalhos, seus projetos. Você falou assim, você acha que isso dá caldo, dá assunto? Eu falei, sim. Falei, então, e você me ajuda? Eu falei, ajudo. Aí nasceu essa ideia. A gente ficou desencontrando assim uns 3 anos, 4 anos e tal. Aí a gente engatou, começamos em 2018, né? Terminamos agora. Muito legal, porque eu propus um método de análise de projetos que pode ser usado para projeto, para qualquer coisa que se crie, né? E depois eu analisei 12 projetos que eu fiz. Agora, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque essa coisa da separação teoria e prática, né, é daqueles paradoxos que teoricamente existem, mas que de paradoxo não tem muita coisa, que é isso. Assim, quando eu entrei na escola de arquitetura, o João já era o João Diniz. Eu lembro que, inclusive, estava lançando um livro, e aí com uma espécie de revisão da sua obra, que está muito potente em Belo Horizonte. Então, você sempre foi visto como um cara de uma obra forte, mas um cara muito da prática, de escritório, o que o pessoal chamava de arquiteto de prancheta, né? Prancheteiro. Isso. Então, um cara com uma obra muito forte, muito consistente, mas essa coisa prática, em contraposição a quem fica só dentro da universidade e tal, sempre ficou essa coisa de um lado, outro do outro, assim. Você contou assim, o que foi o gatilho desse retorno ao doutorado, que sempre é uma coisa densa. Mas hoje você acha que isso te fez refletir muito sobre o seu fazer arquitetônico? Te influencia hoje? Que bossa é essa que rola hoje? Não, eu comecei a dar aula justamente pela experiência prática, né? Que eu tinha o escritório e tal. E eu tinha dado aula já no Isabela, no começo e tal, mas a experiência que continua até hoje foi na FUMEC, né? No curso de arquitetura foi a Maria Carmen Gomes Lopes, grande fundadora e coordenadora do curso na época, convidou os arquitetos que estavam na prática e não assim obrigatoriamente na vida acadêmica para serem professores das disciplinas de projeto. E aí eu comecei, Belo Maia, Veveco Ardi, Gustavo Pena, Flávio Almado, Joel Campolino, Bruno Santa Cecília, Adriana Tonani, Sérgio Palhares, uma turma ótima.
E eu meio que tomei gosto pela essa reflexão, pela essa coisa, né, o porquê que as coisas são feitas e tal. E aí, nessa levada, eu fiz o mestrado em Ouro Preto, que foi lá na UFOP, né, em construção metálica, que era uma das coisas que eu já estava envolvido. E essa do doutorado aí, que foi interessante. Talvez vai gerar um livro, Sementes do Espaço. E uma das teses do doutorado é justamente isso, o cruzamento do escritório com a academia, da prática com a teoria, do pensamento e o desenho, essas fusões, assim, que eu acredito que é tudo junto, você não pode separar, né? Mas eu defendo um pouco. E é raro que um arquiteto que produz, né, que, sei lá, que está nessa prática, faça essa reflexão. Assim, no Brasil, é bem raro isso. Então, de certa forma, eu fui bem-vindo em fazer esse estudo, e de certa forma, eu quero, mas é uma coisa autorreferente, você tem que estudar, são os outros. Eu falei, não, a proposta é essa, é fazer um estudo aqui de... Eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo pelos projetos. Sim, né? sim. Se é que eles têm algum interesse, assim, né? Eles vão ficar mais bem explicados, mais bem, assim, né? Para quem queira pesquisar e tal, né? E o que eu acho interessante disso é que, de alguma maneira, essa teoria dentro do escritório ela já existe, né? Porque, assim, para um arquiteto que se preocupa com uma correta implantação, uma adequação com relação a técnicas construtivas, sistemas construtivos e tal, a cada projeto em que, de alguma maneira, você busca se inovar, você está ali em pacotes críticos, vamos dizer assim, à medida que o projeto vai avançando. A diferença é que você não sistematiza isso como na academia, né? Então, o que eu acho genial desse seu CDF tardio, essa expressão sua aí, é exatamente isso, né? Que aí o lugar da academia é o lugar de sistematizar, de ter um tempo para sedimentar os conceitos, né? Eu acho que isso deve... É por isso que eu acho que está gerando bons frutos, né? O método de análise que eu saquei, assim, que eu apliquei nos projetos, é um método de 6 tempos, o método hexatemporal, que não só projetos de arquitetura, tudo que se faça. Esse podcast aqui, você pode analisar ele em 6 tempos, né? Que é circunstância, como que pintou o projeto, né? Como pintou a ideia. Gênese, como que nasceu as ideias, o nascedouro das ideias. Desígnio é quando você está projetando propriamente dito. Manufatura é o projeto sendo construído, né? Vivência é ele sendo vivido, os problemas, as qualidades, o que deu certo, o que deu errado no tempo e tal. É o envelhecimento dele, vamos dizer. E legado no final. Qual as lições que ele deixou. E isso serve para tudo. Vale para absolutamente tudo, né? Eu achava que falando em 6 tempos aí, eu pensei na música. E você tem uma relação forte com a música. Isso aí influencia o seu trabalho com a música também? Esse tempo, esse ritmo? Você já pensou em aplicar isso na música? Eu não tinha pensado ainda nesse caso, assim. Mas a música é a questão do tempo mesmo, né? A música e o cinema, né? São as performing arts, né? As artes que acontecem no tempo, né? Teatro, dança e música e cinema, né? Música e cinema eu me aventuro, assim, a fotografia, fotomóvel, né? Que são as fotos que têm um tempo, né? Na filmagem. Ô, João, mas a gente abriu essa conversa falando de coincidência. E você estava me contando dessas coincidências que levam a gente conduzem a gente na vida da gente, né? Você tem uma história bacana aí para contar, né? Eu te contei antes ali, a gente acha que encaixou, né? Bom, a primeira eu digo que é a primeira lição de arquitetura que eu tive, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi transferido para o Rio Grande do Sul, no Brasil, no sul do Brasil, né? Interior, o oeste do Rio Grande do Sul, fronteira da Argentina e tal. E eu lembro que ele chegou em casa um dia com um mapa assim, falou: nós vamos morar aqui. Botou o dedo assim. Aí eram 3 dias de viagem de carro para o Rio Grande do Sul, sendo que um dia era tudo na terra, uma loucura. Aí chegamos lá em Santo Ângelo, que era uma cidade já significativa, porque eram os 7 povos das missões jesuítas, né, que tinham as igrejas e tal. E lá em Santo Ângelo que tinha aquela igreja lá
o Lúcio Costa Isso, fez um comentar, anexo tem um respaldo à igreja aqui. de São Miguel, né, que é uma São ruína Miguel das incrível. Missões. Mas o caso é outro, é que a minha mãe, ela estudou, antes de ir para o Rio Grande do Sul, a obra do Érico Veríssimo. E nós chegamos lá em Santo Ângelo e o comandante lá, foi uma transferência por questões militares, meu pai é militar. E o comandante era de Cruz Alta. E a minha mãe começou a falar sobre o Érico Veríssimo, conhecedora, né? O cara ficava impressionado como é que ela conhecia o Érico Veríssimo. Ele estará dando umas palestras lá em Cruz Alta semana que vem e a senhora está convidada, né? E eu fui com ela, acompanhando minha mãe, minha jovem mãe, mineira, bonita. Fui um menino lá de 10 anos. E depois de uma palestra lá, aí eu lembro que saiu um pequeno grupo assim de noite, assim, fim de tarde, com o Érico Veríssimo pela uma praça da cidade de Cruz Alta, né, que é a cidade, e ele explicando como que ele concebeu a praça da cidade de Santa Fé, que é a cidade do livro, O Tempo e o Vento, né? E ele falou, não, a igreja eu tirei daqui e botei ali. O casarão dos personagens foi ali. Essa casa aqui eu desmanchei. Quer dizer, ele fez um projeto arquitetônico, urbanístico, literário, né, dentro de um espaço já existente que era da Praça de Cruz Alta, né? Eu lembro que eu fiquei menino, fiquei vendo aquela coisa, que coisa incrível o cara poder fazer isso, né, na imaginação e tal. Aí eu falo que isso foi minha primeira aula de arquitetura, assim, que eu não saquei na hora, mas anos depois, né, que eu fui ser arquiteto, eu falei, aquela aula foi muito importante. E depois eu fui lá para Porto Alegre, tem o Memorial Érico Veríssimo, e eu não sabia, existe um mapa dessa descrição dele. O escritor, ele projeta o livro, né? Assim, então ele fez um mapinha desse lá, talvez para ele não se confundir, né, na escrita e tal. Então eu guardo com muito carinho essa noite lá com ele. E depois eu fui, inclusive, me aventurar na arquitetura, no urbanismo e na escrita também, né? Pois assim, é. Que é uma coisa também interessante, né? E você está agora, né, mexendo com o livro seu, né? Com a próxima publicação, que tem um pouco a ver com isso também, Tem né? um pouco, porque a escrita é um negócio muito interessante, inclusive para a arquitetura, né? O Niemeyer falava que o projeto tem que ter um texto, né? Ele tem que ter uma explicação, né? Porque tudo nasce no pensamento, né? E a escrita é a forma, talvez, a linguagem mais próxima do pensamento. A gente pensa mais ou menos em textos, né? Assim, será o artista, o músico, talvez, ele pensa em sons, mas o texto está muito ligado, né? Então, assim, escrever o pensamento, e como eu sou, assim, um pouco sintético, né? Escrever coisas curtas, né? Quanto mais curto. Por isso que a poesia, que é a forma mais, assim, que eu mais gosto de praticar e tal. Mas esse livro que eu te contei, que você citou aí, é o Memópolis, que são lembranças relacionadas aos espaços, às cidades, aos lugares, aos prédios, né, e as cidades existentes e inventadas, né, assim, que você pode inventar. Tem a ver com cidades invisíveis do Calvin. Tem a ver. É a primeira coisa que a gente pensa. Total. Mas tem algumas cidades que são reais, né? Assim. Mas nas reais você tem um toque de Érico Veríssimo também, de trocar as coisas de lugar? Tem. Você inventa. Mentiras sinceras, né? Como diz o Cazuza. Né? Assim. E algumas cidades totalmente inventadas mesmo. Inclusive lugares que eu nunca fui, porque eu falei, eu vou escrever sobre as viagens, né? Falei, mas eu nunca fui na África, mas eu vou inventar uma história na África. E eu vou inventar uma história na Ásia. Eu vou inventar uma história interplanetária, sei lá. Mas tem muitas que são verdadeiras, que são reais. Né? E a gente, viagens. Você tem ideia de quando que você vai... Não tenho. Eu estou mexendo com isso assim, meio que... Tá quase pronto, assim. Tá mais de 2/3 escrito, estou revisando e tal. Isso é mais uma curtição, assim, um amigo meu falou assim, você está contando demais esse caso. Você já me contou esse caso 3 vezes. Eu falei, pô, bicho, me desculpe e tal. Falei, então eu vou escrever algum desses casos, assim. Porque aí fica, né, registrado. João, são quantos livros publicados? Uai, não sei, depende. Não, de arquitetura são 3, né? Que tem o livro lá, o de 2003, né? Que foi o
um livro até o mais volumoso, assim, tipo uma monografia, né, dos projetos feitos até então. Depois foi o livro o Circuito Atelier, que é um livro muito simpático, é uma coleção assim, que é geralmente feito com artistas plásticos, né? E é uma série, né? O meu foi o número 40. Eu acho que já está mais do que isso, já deve estar lá nos 60. E aí houve um depoimento. Então foi legal porque como isso é feito muito com os artistas visuais, e eu fiz uma relação de arquitetura com artes visuais, que essa interdisciplinaridade, né? A transarquitetura, né? Que é a minha indisciplina, que logo que eu entrei para o mundo acadêmico eu inventei uma indisciplina, que é a transarquitetura, que trabalha com essas áreas todas e tal. Aí é o Circuito Atelier. Depois teve o Still Life, que é um livro de construções metálicas, é só em aço. Os projetos que eu fiz em aço. Isso os de arquitetura, né? Esse do doutorado eu quero que vire um livro que talvez chama Semente do Espaço, que é o nome do Arquiteturas em Processo, né? Que é o nome da tese, né? Da tese, é. E aí tem os livros de poesia, né? Tem o Ábaco, depois teve o Aforismos Experimentais, que é um livro só de frases. Aí recentemente, né, essa época aí, 2020, teve o livro das linhas, depois teve o Futurografia, 2021, e tem uma série de livros únicos, assim, também, livros de edição né, assim, tem uns tantos, assim. Eu estava lembrando que no dia da festa da Casa Cor, a gente se encontrou e eu fiz uma pergunta, assim, para o João, assim, João, você tem escrito muita poesia? Não foi uma coisa assim que eu te perguntei? Tipo assim, que horas que encontra tempo hoje para poder escrever poesia? Eu fiquei com uma... Desculpa. Eu fiquei com uma inveja, assim. Olha só. Não, você escreve bem. Bom, você escreve poesia todo dia e fala, mas né? Mas eu tenho tempo de escrever poesia mesmo. Assim. O Murilo Antunes, o meu amigo poeta, né? Ele fala assim, eu não escrevo poesia quando eu quero, eu escrevo poesia quando ela quer, né? Então é interessante você deixar ela querer, né? Assim, e é o espanto, né? Porque mas o interessante é deixar ela querer também, né? O Ferreira Goulart... Dá condições, né? O Ferreira Goulart também falava, eu não escrevo poesia no estado normal, eu escrevo no estado de espanto. E atualmente a gente toda hora se espanta, né? Isso não é difícil de ter por aí, tá bem fértil. Por bem e por mal, né? Assim, de espanta de felicidade e às vezes de indignação. E aí você deixa fluir, assim, e tem fases que vem mais. E quando você embarca o escritor fala flow, né? O flow. É quando você embarca na escrita, assim, também, uma coisa puxa a outra. Você vai ficando bom, você vai ficando, assim, em forma, né? Igual esporte, assim. Isso, tal. Eu fico lembrando de uma terapeuta ocupacional do meu filho que gostava de falar com ele quando ele era pequeno, assim, olha, Rafael, a vida é treino, a vida é treino. E esse treino realmente... Isso é bom. É isso mesmo, isso é legal. Tem uma música que a Elis cantava muito, né, que é Vivendo e Aprendendo a Jogar, né? Exatamente. Isso é genial, né? Quando você pensa que o processo é muito mais interessante, né? Isso é um clique, né, que rola. João, tem uma outra coisa que eu sempre fico vendo em você, assim, que você é um cara de gente, né? Um arquiteto de gente. Você sempre nas suas produções, independente de ter coautores, arquitetos ou não, mas você está sempre cercado de pessoas, o próprio Jorge dos Anjos, artistas, né? Parece que você tem um desejo de beber de outras fontes e tal. E o professor, ele necessariamente está com os alunos, eles são sempre cada vez mais jovens, né? Porque o tempo vai passando e os alunos ali estão sempre com a mesma idade. Você acha que esse contato, a Bel, sua filha, é arquiteta e tal, esse contato com gente mais nova te faz com que a sua produção mude um pouco? Ou você acha que isso não rola tanto? Não, bastante. É muito bom. Porque o meu escritório é uma coisa que pintou, é uma coincidência, né? Eu sempre tive o escritório sozinho. Às vezes eu vejo os escritórios aí que são de grupos, né? Parcerias, assim, coletivos e tal. Eu fico até com uma certa inveja, assim, de ter aquele movimento no escritório. Meu escritório, eu digo que é o menor grande escritório do mundo. Às vezes sou só eu e uma pessoa, um assistente, que são incríveis, assim, atualmente a Jéssica Neves, incrível.
E a Bel também, minha filha, a gente faz muita coisa junto e tal. Mas o escritório sempre foi muito compacto, assim, né? Então, talvez, legal você estar falando isso, que eu procuro compensar, às vezes, buscando parcerias, assim, né? Inclusive, o que tem pintado aí recentemente são os convites, né? Porque essas coisas, por exemplo, a própria Casa Cor, nós estamos aqui, né? As obras que a Casa Cor me convidou a fazer, assim, foram importantíssimas, acabaram virando uma obra importante na minha, né? Como essa do Cuboesia, que está aqui, né? Que foi... Esse troço, muita felicidade trouxe para a gente, né? Esse projeto e tal. Então, essas parcerias, às vezes, vêm de uns convites interessantes, sabe? Sim. A coisa que você não está nem pensando assim, vamos desenvolver isso e tal. Essa sua fala é legal. Eu lembro de uma amiga contemporânea da faculdade, na época, estudante, gosta não só de estudar a obra, mas de saber quem é o cara, que bicho é esse e tal. E a gente falava dos arquitetos, assim, e ela falou assim, nossa, eu fui numa palestra do João Diniz. E aí ele falou um negócio que é genial, porque esse arquiteto só quer ficar com o arquiteto. Tem a história do Gambá, né? O Gambá cheira o outro. Exatamente. Então, assim, o arquiteto só quer ficar com o arquiteto. E o João falou assim, não, meus grandes amigos também são outras pessoas. Porque aí isso permite também outras conexões. A coisa vai ficando complexa, o interdisciplinar, né? Você tentar buscar inspirações fora da arquitetura. Inspirações para a arquitetura fora da arquitetura. Legal. A transarquitetura é muito isso, a indisciplina. Aulas que eu proponho assim, sempre eu e uma outra pessoa, um bate-papo assim, que vai gerar uma reflexão arquitetônica do estudante de arquitetura. Então pode ser um jornalista, né, um médico, um cara do teatro, um cara geralmente áreas da cultura, assim, né? Pode ser um economista, Aí eu procuro levar um papo assim, mas que converja num trabalho, numa reflexão arquitetônica, né? Uma espécie de mediação, né? Assim, mas eu acho que isso deve dar frutos muito bons, né? Porque ver o que essas outras pessoas que experimentam a cidade de um outro jeito têm para falar é muito rico, né? Demais. O pessoal do teatro com o espaço, né? Sim. A medicina é incrível, a questão do corpo, né? A Simonete Torres, minha amiga médica, tem uma aula que a gente dá que chama Casa-Corpo. Assim, o primeiro lugar que você habita é o seu próprio corpo. Exato. Como é que você trata isso e tal? Então, aí vai pela essa coisa da espiritualidade, né? Da coisa fisiológica. Tem várias, né, variações, assim. E na pandemia foi legal. O Jacques Lazarotto, que é o coordenador do curso lá da FUMEC, falou, vamos lançar a transarquitetura aí na pandemia, no 2020, no segundo semestre. E aí foi legal, porque como era remoto, né? Então ficou internacional. Tem aula do pessoal que vinha de Barcelona, da Argentina, da Espanha, umas coisas assim, muito, sabe? E outras cidades do Brasil e tal. Legal. A gente gravou tudo, tudo filmado, né, e tal. Não sei ainda. Lá no doutorado tem um capítulo lá que é uma reflexão sobre a transarquitetura. Uma indisciplina. Eu queria que você contasse outros casos de coincidência da sua vida também, da sua vida profissional. Que tem caso bom aí, né? Tem. O outro que a gente comentou foi aquele quando eu fui passar umas férias, né, no Espírito Santo, numa praia, a gente ficou num hotelzinho assim, e choveu demais. Férias de mineiro com chuva, né? E para mim tudo bem, um quarto de hotel, livros, cadernos, músicas e tal, fiquei lá. Tem hora que quarto de hotel é tudo de bom, né? Você falou assim, pô, deixa comigo aqui, né? O descanso tá ali, né? Exatamente. Que foi uma coisa aí, parênteses, que também essa fase aí do menino, né? Que uma vez eu falei, vida interior. O cara, eu menino assim, isso acho que foi antes de 10 anos, vida interior, o que é isso? Que negócio interessante, o que é isso, vida interior? Não, dentro de você pode ter um mundo dentro de você e tal. Falei, isso me interessa, isso me interessa. Aí tem uma frase, né? Que fala assim, quando o menino descobriu que havia vida interior, ele não foi mais brincar lá fora. Assim, eu era um menino meio assim, eu nasci de óculos,
gostava de livros, ficar desenhando e tal. Então, essa coisa do quarto de hotel, ok. Né? Aí eu fiquei lá escrevendo, desenhando e tal, e tinha um mapa, sabe esses mapas mundi antigo de navegação? Sim. Que tem dois círculos, né? O globo terrestre, dos dois lados. Tal. Existe muito desses mapas, né? E eu lá na cama, lá, escrevendo, desenhando, e toda hora olhando aquele mapa. Falei, que mapa bacana e tal. Aí chegava perto dele, eu fiz até um desenho do mapa, eu reproduzi o mapa. O tempo estava assim. a favor, né? Dava para olhar, dava para desenhar, dava para esperar o que ia acontecer. O mapa de navegação e aquele mar, assim, lá na chuva, assim, né? E tal. Falei, esse mapa tá interessante, esse mapa, ele tá querendo me dizer alguma coisa. E na mesma época estava pintando um convite para ir para a França, fazer um trabalho lá, que era uma coisa que eu participava, Fórum Mundial de Jovens Arquitetos. A gente era meio um coordenador de um workshop assim, com os franceses e tal, negócio que vinham... Jovens arquitetos na época era assim, abaixo de 40 anos, né? Eu até propus para aumentar, porque a arquitetura, um cara de 70 anos pode ser um jovem arquiteto. É uma profissão de lenta maturação, a arquitetura, né? Diferente da piloto de Fórmula 1 ou jogador de futebol, né? Ou o contrário. Os esportes em geral. O arquiteto de 70 anos, ele está no meio da trajetória dele, né? Assim. E aí, eu estava esperando esse convite e tal, aí pintou um convite. Era um workshop incrível, que eram 2 cidades, uma cidade na França e uma cidade na Espanha, na Catalunha francesa e espanhola, né? Bourg-Madame e Puigcerdá. Eu conheço Puigcerdá. Puigcerdá, né? Você pega o trem de Barcelona, Puigcerdá. E era um plano, porque foi na época da União Europeia, do começo da União Europeia, e de acabar com as fronteiras. Então era um projeto de uma cidade binacional, assim, incrível. E a gente ia estudar o case e trabalhar com as equipes, um exercício, né? Que depois os arquitetos locais iam usar como diretrizes de evolução da área e tal. Eu sei que eu cheguei lá, fui para lá, viagem, tal, avião, trem e tal. Quando eu entrei no hotelzinho lá de Bourg-Madame, né, um hotel pequeno, quartinho, pequenininho, aquele hotel gostoso assim e tal, deitei na cama assim, o mapa. Exatamente igual o mapa de navegação, o mesmo. Que você viu quando era menino. Não, que eu vi lá no Espírito Santo. Eu falei, saquei aquele mapa do Espírito Santo. Ele estava me dizendo que ia dar certo a viagem. Era um sinal. Que a viagem ia dar certo. Então, é assim, né? As coisas que você ficando atento, né? Mas relax, né? Assim, aquilo acaba uma coisa chama a outra, né? Uma ideia leva a outra, assim. É engraçado que a gente começou esse bate-papo, você falando lá da festa, da comemoração do Bruno Santa Cecília, que se você não estivesse lá, você não teria tido a conversa para entrar no doutorado, para ir a mesma coisa, a história com Érico Veríssimo, tendo a oportunidade de vê-lo ali naquela hora, né? Você vai fazendo conexões, assim. Eu acho que tem a ver com isso, né? Dar as possibilidades, né? Porque não é assim, hoje eu vou ver a apresentação da tese do Bruno, porque certamente alguma coisa vai acontecer. Deixa eu programar minha vida. Nunca dá certo. Nunca dá certo. É igual sair sair hoje, eu vou sair... Nem lembro mais como é que é isso, tá, gente? Mas hoje eu vou sair para paquerar. Isso, Porque eu vou encontrar uma pessoa incrível. Não, aí você não encontra. Não funciona desse jeito. Você encontra quando você esquece disso. Aí que pinta. Exatamente. Aliás, minha filha falou que essa palavra paquerar está muito ultrapassada. O que ela falou? Ela falou, não tem. Não existe. Eu falei, então vocês não paqueram? Não usa mais? Não paquera? Acho que você tem que paquerar até com a sua profissão, assim. Você tem que ter um namoro aí. Mas a paquera vem antes, né? Lógico. Acho que foi o Einstein que falou, né? Eu penso 99 vezes, não encontro a solução. Deixo de pensar uma vez e consigo resolver. Né? Assim... Maravilhoso. E tem outro do que o Paulo Lemes fala, distraídos venceremos. Né? Isso é maravilhoso. Você deixa rolar. Né? Assim, e aí a outra famosíssima também do Guimarães Rosa, que é a felicidade se encontra em horinhas de descuido. Né? Você está sempre atento para tudo assim, não vai funcionar. Né? E como é que é a música do Titãs mesmo? Como é que é? Do enquanto acaso? andar distraído. O acaso vai me proteger. O acaso vai me proteger. Eu tenho mania de cantar na cozinha. É o lugar que eu entro na casa e começo a cantar imediatamente. Embora não seja por felicidade de cozinhar nem nada, porque eu não cozinho. Cozinho,
Mas assim, não é tipo, todo mundo fala, nossa, eu cozinho super bem, não. Mas eu entro e começo a cantar. E aí eu comecei a cantar O Acaso Vai Me Proteger. Eu falei assim, que música mais estranha é essa? Como assim O Acaso Vai Me Proteger? Mas pode, né? É lógico, é. E é estranho isso, porque o moço foi atropelado, né? O Marcelo Fromer, né? Isso. E foi fatal, né? É verdade. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? É verdade, eu nunca aconteceu tinha um parado pra acidente, pensar. cara. O John Lennon fala uma que eu gosto, que ele fala assim, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Isso é bom. É tudo mais ou menos a mesma coisa, né? É É o mesmo... João, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço Muito também. feliz. Muito bom, conversa boa, Boa, né? deliciosa. Igual eu falei, o cara é um gente de pessoas. É, um cara de exatamente. pessoas. Não, a né? conversa é tudo, né? Ele inspira a gente a contar caso também da gente. Obrigada, querido. É isso, beijo. Obrigado.